Marcos 10:46, assim está escrito. Depois chegaram a Jericó e, ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando-se a capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e seguia Jesus estrada afora. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem aqui desse cego é o cego chamado Bartimeu, que muitos de vocês já devem ter ouvido várias pregações, onde Deus, pela misericórdia, pôde inspirar vários pregadores, pastores, né, e servos se colocam na posição, onde várias mensagens foram extraídas para que nós possamos ter a paraxá diária, né, a porção diária para sustento, instrução, estratégia e alimento da nossa vida, para que nós pudéssemos ser o que temos sido, ou seja, pessoas boas, abençoadas, com uma vida equilibrada. Tendo em vista o que o livro de Marcos fala, eu senti necessidade que não era o suficiente para a aplicação da mensagem nos dias atuais. Por quê? Porque os evangelhos, 4, sinóticos no português e sinópticos no português europeu, significa a mesma coisa, a semelhança, cada fato contado por pessoas de ponto de vista diferente. Ou seja, Marcos aborda um tema que ele acha mais importante, Mateus vai abordar, vai dar destaque a outro tema que ele acha mais importante, João, e por assim vai. Então, por isso que é importante, quando um pregador for ministrar a palavra de Deus, ele se ater aonde está registrado os determinados fatos que ocorreram na antiga Jerusalém. E olha só que coisa interessante, olhe para cá, por favor. E esta passagem exclusiva desse cego, para mim, é única. Porque ela é relatada no livro de Marcos, Mateus e Lucas. Não é relatada no livro de João. Apenas os 3 evangelistas, eles vão dizer sobre a passagem de Marcos, que fala sobre Bartimeu, a passagem de Lucas, que vai falar sobre Bartimeu, Lucas 18, Marcos 10, e Mateus 20, 29, que vai falar sobre o cego Bartimeu. Agora, vamos parar e pensar, como está a nossa vida hoje? Será que a nossa vida está boa, está ruim? Será que o que nós passamos hoje são frutos da nossa colheita no passado? Será que tudo que vem acontecendo e nos cercando, de uma forma que nos faz viver uma adversidade, é eminente resultado de maus investimentos? Ou será que isso já nasceu com a gente? Ou será que isso que eu vivo hoje eu carrego desde o meu nascimento, ou eu já estou vivendo isso porque aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque tem base no texto. Será que Bartimeu nasceu cego ou não? Como será que foi a vida desse homem que nem nome próprio ele tinha? Bar vem do sufixo com prefixo, prefixo com sufixo. Bar significa filho. Timeu é o nome do seu pai. Nem nome próprio o camarada tinha. Outro exemplo para vocês poderem entender. Bar-Abás, que muitos falam Barrabás, é Bar-Avá, significa filho do pai nobre. Ou seja, Bartimeu não tinha nome próprio, não tinha nada. A única coisa que ele tinha, diga-se de passagem, uma capa que lhe custou muito para conseguir. Mas por enquanto eu não vou chegar na capa. Agora a questão é, Bartimeu nasceu com esse problema? Bartimeu adquiriu esse problema num determinado momento da vida dele?
Bartimeu, será que ele ficou cego por causa de um acidente? Por causa de um descuido? Ou ele nasceu de infância cego? Por isso que eu gosto de estudar histórias paralelas à Bíblia, que me fazem trazer e receber, primeiramente, ensinamentos que são perpétuos para a nossa salvação. Então entenda uma coisa, você não nasceu com esse problema. Esse problema pode ter chegado de uma forma, ou existem casos que pessoas nascem com problemas e a medicina diz, é irreversível, mas Deus manda te dizer, apesar de você saber, é reversível a qualquer momento. Glória a Deus. Então entenda uma coisa, imagina a vida de um cego. O homem não pode enxergar, não sabe o que é o mar, não sabe o que é o sol, não sabe a cor de um prato bonito. É triste, não é? É muito triste. E às vezes a gente reclama do que está acontecendo, pastor. Só que Bartimeu, ele não nasceu cego. Pastor, o senhor está sendo herege. Calma, antes de rotular ou pensar, vamos analisar. Bartimeu, ele tinha uma infância muito boa. Bartimeu enxergou o céu e a terra. Bartimeu sabia como que era uma pessoa. Bartimeu, ele sabia muito bem como que eram as coisas na sociedade, como que era o sorriso de um pai, que, diga-se de passagem, é um pai muito rico. E o que levou Bartimeu a se encontrar no estado que ele estava foi as atitudes que o pai dele tomou. O pai de Bartimeu, chamado Timeu, não era qualquer um. O pai de Bartimeu era um homem que conquistou. Ele foi um homem que realizou muitas conquistas e se destacou na cidade de Israel. Tanto é que ele chegou ao cargo máximo onde uma pessoa poderia chegar. Ele foi general de batalha. Seguiu especificamente no pelotão, batalhão, o destacamento de Betel, na cidade de Israel. Ele foi um homem de guerra e fez várias conquistas. Antes do Império Romano assumir a posição de líder daquela nação, escravizando aquela nação. Então, Timeu tinha uma família, tinha esposa, tinha um filho. Só que quando Timeu conquista várias batalhas na sociedade, o que acontece com ele? Ele vai ter destaque, ele vai ser reconhecido, porque tem patente e tem estrela. E ele vivia aonde? Numa cidade rica. Numa cidade onde nós podemos fazer uma analogia aos tempos atuais. Leblon, Praia do Leblon, Praia de Ipanema, Praia de Copacabana. Tinha dinheiro. Só que o que ele não esperava é que o inesperado, aquelas coisas que a gente nunca imagina que vai chegar, né? Pudesse chegar, bater na porta dele. Infelizmente aquilo vai acontecer. Aquilo acontece. Está entendendo já? Aquilo acontece. Inesperado, a notícia ruim acontece. De repente Roma decide invadir, dominar a cidade santa. Só que a estratégia de governo de Roma era totalmente diferente dos impérios antecessores que dominaram a antiga Jerusalém. Porque a moderna hoje é bem diferente. Existe a Jerusalém antiga e a moderna, né? Por exemplo, o Egito tinha uma forma de dominar os hebreus. Os babilônios tinham outra forma de dominar os hebreus. Agora, quando vai chegar no imperador em Roma, eles não decidem atacar, matando, não decidem estuprar, não decidem fazer guerra, destruir a cidade toda. A metodologia é diferente. Olha para cá, para você poder entender. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão chegar e dominar, instituindo o famoso imposto. Isso que a gente sofre até hoje, né? Não vou falar disso por enquanto. Eles colocam imposto. Vocês podem ter a sua fé, a sua religião, mas a partir de agora é assim. Vocês estão sob o nosso domínio, senão seus pais vão sofrer, suas mães vão sofrer, suas esposas vão morrer.
seus filhos também. Nós vamos marcar seus filhos. Era uma metodologia que Roma usava. E olha só que coisa. Só que quando está tudo bem, é uma coisa. Agora, quando a situação muda, sempre vai ter alguém que vai se revoltar. Não sei se nem esse seria o termo adequado a se usar. Alguém que não vai aceitar aquilo e vai se levantar. E Roma classificou o levante dessas pessoas como pessoas que faziam motins para poder desestabilizar o governo que estava imperando naquela época. E uma dessas pessoas era Timeu. Foi Timeu. Olha para cá, por favor, para você poder entender o que eu quero falar. Timeu, que é o pai de Bartimeu, que não tem nome na Bíblia, mas tem história. É melhor ter história do que ter nome, né? Glória a Deus. Entende? Amém. Olha só. Eu não aceito isso. E ele começa a fazer organizações, reuniões, dizendo: quem está comigo aí para brigar com Roma? Ele vai conseguir fazer ali alguns motins ali, né, sedições, e vai levantar algumas pessoas que na hora que aperta parece que só fica os guerreiros, né? Verdade. Aí o que acontece? Os covardes já metem logo o pé, fala: tô junto. Aí quando vai para a guerra, você olha, cadê eles? Covarde. Entendeu? Aí você, quando vai ver lá, Timeu está praticamente sozinho. Vai enfrentar um governo grande, o sistema, coisa dura de enfrentar o sistema. Então vai enfrentar isso tudo. Aí quando ele vê, ele mesmo se armou uma cilada. Calma que eu vou chegar no filho dele. Aí o que acontece? Timeu é perseguido, é preso, é torturado, crucificado e morto. Timeu. E outra metodologia da Roma Antiga, quando ela invadia as cidades, é essa que eu vou te falar agora. Ele foi perseguido, ele foi morto. Restava quem? A família. A Roma acabou com a família dele toda, só deixou uma pessoa, Bartimeu, o filho de Timeu. Agora, por que não matar o filho? Por que não matar o filho, já que matou o pai? Eles tinham uma espécie, o inimigo ele tem uma espécie de estratégia de marcar pessoas para a gente poder olhar e lembrar do que ele fez. Queimaram Jesus. Repreendido em nome de Jesus. Calma, eu vou chegar lá. Então, o recado que Roma queria passar para o povo da Cidade Santa é: quem se revoltar contra o sistema, contra o governo opressor, já sabe o destino. Pai e mãe morrem, mas os filhos são marcados. E a história paralela vai dizer que o imperador, junto com o governador, manda chamar Bartimeu e fala assim: hoje você vai pagar pelo erro do seu pai. E o que eles pegam? Pegam os carrascos que existiam naquela época, as pessoas más, ruins, amarram ele e falam: arranca os olhos dele agora. Aí eles vão lá e metem a mão dentro do olho. E arrancam. A história é isto. Não sei se seja verdade ou não, mas tem mensagem, presta atenção. Arranca o primeiro, arranca o segundo. Pastor, com base em que o senhor fala isso? Eu li no versículo 51, que diz assim: mestre, que eu veja. Não, mestre, que eu torne a ver. Porque um dia ele já viu. Por isso que eu acredito nessa história. E a Bíblia diz que imediatamente ele recuperou a visão. E só se recupera quem? Um dia que ele viu. Então eu acredito nessa história. Então o que vai acontecer? Ele tem a visão arrancada por causa do erro do pai dele. E hoje em dia parece que não é diferente. Por causa de erros de pessoas lá do passado. Erro de líderes do passado. Erro de pessoas
que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, talvez hoje alguém esteja pagando um preço muito alto por causa de atitudes erradas de pessoas que, de uma certa forma, nos lideraram lá no passado. Talvez uma mágoa, um descrédito. Você não acredita mais que existe, por exemplo, vamos ser bem claro aqui, você não acredita mais que existe solução para a igreja por causa de mais administradores, maus líderes que governam o sistema teocrático, não é democracia dentro da igreja, é teocracia. E hoje eu vou falar um pouco mais aberto. Muitas pessoas, eu posso dizer isso, que eu recebo muitos pedidos de oração, enfim. Muitas pessoas tristes, desesperadas, que não têm mais vontade de buscar uma igreja, que me assistem ao vivo agora, que não tem mais esperança por causa da má administração de líderes que estavam ali, infelizmente, ou lá, para satisfazer pretensão próprias, vontades egoístas. Mas Deus está mudando isso em nome de Jesus, porque Ele está levantando pessoas sérias, pessoas compromissadas, pessoas que não vieram para enganar a sociedade, pessoas que têm para dizer o plano do Evangelho, o maior dele qual é? A salvação eterna. Aleluia. O resto é consequência, se vai ter carro, se vai ter casa, se vai ser rico. A Bíblia diz que Deus fez o rico e fez o pobre, e os dois hão de se encontrar. E se não tiver pobre e rico, não existe uma sociedade composta e equilibrada. Então o rico também tem que ter a ciência que Deus manda a Bíblia dizer, diz na Bíblia que o rico tem que ter compaixão do pobre, é poder ajudar também. Mas o pobre também não pode ser sanguessuga, porque senão vai sofrer consequências terríveis. Está pesado hoje, né? Tá ótimo. Então entenda o negócio. Não adianta eu chegar aqui e vender um evangelho banal. Outra coisa que eu vejo muito por aí também, parece que pessoas, por mais influências de pessoas descompromissadas, que querem, sei lá, fazer o quê, vem para o púlpito e começa a ensinar, começa a falar aquilo que está agradando a pessoa que está ali sentada. Tem pessoas que parece que vêm hoje para a igreja e quer ver uma bola de cristal aqui, que é fala a minha vida, falou a minha vida, está tudo bom, está uma maravilha. Né? Hoje está pesado, né? Está uma maravilha se falar a minha vida. Mas e a palavra que te alimenta? As pessoas parecem que querem ouvir tudo aquilo que lhe apraz. Ah, não agradou aqui, daqui a pouco está lá no outro culto. Aí não agradou lá, daqui a pouco está lá no outro culto. Ah, me agradou, aí fica ali, aí fica só ouvindo o que agrada. Aí daqui a pouco ele recebe a burdoada feia da vida, né? Ou daquilo que ela própria plantou. Aí vem chorar no ombro daquele que um dia alertou. Mas eu posso continuar alertando, pessoas podem continuar alertando também. Não tem problema. Aleluia. Porque é melhor você receber o que você precisa ouvir chegar no céu do que ser enganado e chegar no inferno. Fala, Deus. Então, hoje, como está um pouco pesado, fica calmo, daqui a pouco ameniza. Eu preciso te ensinar. É melhor você ouvir, às vezes, uma mensagem que vai te confrontar, que vai de encontro a você, que vai te despertar, a fazer você acordar para uma realidade. Ei, você precisa acordar, você precisa levantar, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa suar a camisa. A pessoa fala, vou vestir a camisa. Meu amigo, não é só vestir a camisa não, tem que suar a camisa também. Quantas vezes eu estou pregando em lugares, né, que me convidam, ele nem ventilador, nem ar-condicionado tem. Eu estou lá pingando. Estou suando a camisa também. Todo mundo se mexe. Posso Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, eu quero dizer para você uma coisa. A igreja pode ter de tudo. Não sou contra a revelação, não sou contra a profecia, não sou contra nada disso. Até a Bíblia diz, se não tiver profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é ser feliz. O motivo da felicidade não é a profecia, é o que guarda a lei é a santa palavra de Deus. Glória a Deus. Então entende uma coisa, guardar é guardar no coração e exercer. Entende uma coisa, esse menino tinha tudo para ser uma pessoa completamente revoltada, tinha tudo para ser uma pessoa, já vou sair da introdução, fica calmo. Ele tinha tudo para ser uma pessoa completamente desequilibrada, uma pessoa amargurada, uma pessoa que fosse causar um dano terrível à sociedade. Só que esse menino cresceu cego, continuou vivendo cego. Ele um dia enxergou, então ele sabia das belezas que eram o céu, um suco de laranja, um açaí, uma delícia. Picanha. Ô, Glória. Salmão. Ele sabia um dia a maravilha de Glória a Deus. Ele não podia nem mais mexer no WhatsApp agora, não enxergava. Só áudio.
Entende uma Oh, coisa? Jesus, abençoa. Deixa eu falar uma verdade, mais uma verdade, para mim e para você. Quem sabe a vida te tirou alguns sentidos, mas pode ter certeza, não foram retirados todos. Glória a Deus. Ele era cego, mas ele ouvia. Ele era cego, mas ele respirava. Ele era cego, mas ele falava. Ele era cego, mas ele tinha mão. Ele era cego, mas ele andava. Ele era cego, mas ele poderia se entrosar com a sociedade. Só que existia um porém naquela época. A antiga Israel era elitista. Se você gosta de Bíblia, você vai gostar de onde você está. Porque aqui a gente se esforça para aprender. Amém. Eu não sei nem o Glória a que Deus. dela. Agora, preste atenção. A antiga Israel era elitista. As pessoas deficientes não tinham vez na sociedade. Tanto é que a antiga Jerusalém é como se fosse isso daqui, cercada por um muro poderoso para não haver invasão, com uma única entrada. E fora essa entrada existia um vale. O vale dos Jesus. podres, dos esquecidos, dos leprosos, dos abandonados. O vale de onde ninguém queria ir. O que não prestava para Israel, para os governadores de Israel, para os líderes israelitas, tinha que ir para fora do vale. Mas o que não presta para alguns, para Deus tem muito valor. Glória a Deus. E esse homem, chamado Bartimeu, ele teve que sair da cidade e morar no vale. Não podia sair do vale sem um salvo-induto do governo, sem um mandado, sem uma autorização, sem um ofício assinado pelo magistrado, pela autoridade competente da época. Não poderia. Esse ofício não vinha em forma de papel. Não, isso, exatamente, esse ofício era uma capa. Os cegos usavam uma capa, os leprosos usavam uma placa. E ainda tinha que gritar ao leproso: eu sou imundo, sou leproso, fique longe de mim. No caso de Bartimeu, para ele conquistar uma capa, ele tinha que se destacar no meio dos demais e fazer com que as autoridades pudessem dar esse direito para ele. Você acha que todo mundo que está no vale poderia sair do vale? Não. E existe um historiador que dizem que aqueles que conquistavam um salvo-induto iam para a cidade de Israel, esmolar e voltavam lá para poder ajudar os necessitados. Meu Deus. Que Jesus. coisa, né? Hoje eu tenho que falar esse troço para ele. Tá entendendo? Porque às vezes ajuda vem de quem a gente menos espera. É verdade. É verdade. Só que Bartimeu não estava se conformando em ser ajudado. Ele queria ir ajudar. Mesmo cego, sujo, imundo, ele queria ajudar. E ele vai fazer alguma coisa dentro daquele vale que vai chamar a atenção das autoridades, né? Alguma, talvez, uma influência política, né? Mandou um zap lá para não sei quem e falou: ó, eu sirvo, eu tô cego, mas eu posso trabalhar. Eu tô cego, mas eu posso levantar esse cimento aí, posso fazer esse negócio, né? Bota alguém para me guiar aí, porque um cego não guia outro, né? Bota alguém para me guiar aí e eu vou lá e resolvo esse negócio. Então, alguém viu: não, esse daí é diferente. Glória a Então ele vai Deus. ser presenteado com essa capa. Talvez tenham pessoas que estejam numa situação hoje tão difícil que precisa dessa capa para poder sair da situação que se encontra. E se você precisa dessa capa, que é temporária, preste atenção, dessa capa temporária, eu acredito que Deus vai estar te dando essa capa temporária para você sair dessa situação e depois voltar a ver aquilo que você não viu. Glória a Deus. Vai Aleluia. melhorar, fica calmo. Então entende, Bartimeu ele já se destaca lá no vale. Isso. Alta elite. O cara é inteligente pra caramba, rapaz. Peraí. Tô na cidade? Tô com autorização, ó. Tá aqui, tá? Não tô vendo, mas já me deram. Pode entrar. Sem nome. Doriano, tenta aí. Olha lá. Aí entra, né? Tô conjecturando. Agora eu vou... Por favor, me dizem aí, onde é que ficam os maiorais aí, os melhores, os mais importantes? Ah, é Jericó. Então, me levem a Jericó, por favor. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai se aproximar da cidade de Jericó e vai ficar esmolando na porta da cidade. Porque ele sabia que lá tinham pessoas, né, no pensamento dele, um poder aquisitivo maior para poder abençoar ele, que voltaria para o vale
e iria compartilhar com seus irmãos que não podiam estar lá. Alguém me entende? Diga amém. 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 Você entende uma coisa dessa? Senhor. Quem mais ajuda hoje é quem mais precisa. É verdade. Eu tenho observado muito isso. Não estou desmerecendo as pessoas que ajudam, não. Mas eu estou falando de uma maioria, até porque a sociedade tem mais o quê? Convite. Quem não pode do que quem pode. Né? Talvez seja por isso. Então entenda uma coisa, Bartimeu, ele poderia ter tomado a seguinte decisão: ou fico traumatizado e revoltado, ou eu vou mudar a minha história. Ou eu fico e permaneço como estou, ou eu tomo uma atitude que vai fazer com que a minha vida mude de uma hora para outra. E o que ele fez? Ele tomou essa atitude. Então eu aprendi uma coisa, que nós temos momentos da nossa vida que nós precisamos tomar uma atitude. Fique contemplando. Então entenda o que eu vou te falar. Bartimeu, ele teve que tomar uma atitude para poder sair do vale. Não se preocupa não, vai para cá. Bartimeu teve que tomar uma atitude para poder sair do vale, porque não adianta só ter a capa e a autorização, você tem que sair do vale. Tem que sair da caverna, não tem? Teve aquele moço que o corvo foi alimentar. Você acha que o corvo ia alimentar ele a vida toda? Claro que não. Então, a primeira de hoje é: sai do vale e vai à luta. Amém. Glória a Deus. Sai do conforto e vamos à guerra. Sai da mesmice e comece a fazer coisas diferentes. Glória a Deus. É desconfortável? Sim. Isso. Mas o prazer da vitória é incomparável ao desconforto desse momento. Aleluia. Glória a Deus. Vai desistir por quê? Vai parar por quê? Vai retroagir por quê? Se um cego tinha tudo para desistir, na minha coerência, coisa minha, tá? Posso estar errado. Bartimeu, nesse dia, foi para aquele lugar porque ele sabia que Jesus ia passar. Ou você acha que se Bartimeu ficasse lá no vale, Jesus ia lá? Sim. Quer arriscar? É contigo mesmo. Fica no vale. Se Deus está falando para mim aí, Rodrigo, sai, levanta logo, vamos embora. Eu vou fazer o quê? Sai dessa cama, levanta, vai à luta, para a guerra. Eu vou contar com a sorte. Então vamos levantar e vamos lutar. Amém. Glória a Deus. Vamos reagir. Grande Deus. Vamos continuar. Vamos fazer o que Bartimeu fez. Por quê? Porque se eu tivesse que dar um tempo para a mensagem, talvez eu desse quais foram a atitude que fizeram com que Bartimeu fosse curado. Quais foram a atitude que levaram um cego a voltar a ver. Eu poderia no mínimo separar 10 atitudes, mas eu vou falar pelo menos uma. Existiam vários fatores com que Bartimeu, existiam vários fatores para poder parar a vida de Bartimeu, mas ele teve que fazer coisas para poder superar essas atitudes. E a primeira coisa que eu quero deixar registrada hoje, que vai ser a única que eu vou falar hoje, é: Bartimeu não se revoltou, por pior que fossem as circunstâncias. Aleluia. Talvez você já tenha feito tanto bem na vida para as pessoas, tenha buscado a Deus com tanta excelência e tanta intensidade, mesmo apesar de pecados. Talvez você seja, e eu acredito que sim, seja uma pessoa boa, que sempre fez o bem, procurou crescer,
e você não entende por que tamanho problema veio sobre você, porque você enfrenta tamanha circunstância, tamanha dificuldade financeira, tamanha dificuldade no relacionamento, tamanha dificuldade na vida emocional, sentimental. Talvez você enfrente uma grande dificuldade na saúde e você não entende o porquê disso tudo está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você que também serve para mim primeiramente. Não importa o tamanho da dificuldade, eu não vou me revoltar. Amém. Glória a Deus. Se eu tiver que me revoltar é contra o cão. É, Jesus. Glória a Deus. Contra ele sim. Agora contra Deus não. Contra a igreja não. Amém, contra o pastor, coitado de mim também não. Então se você tiver que se revoltar, que seja com o inimigo, com o adversário da tua vida. Não aceite essa situação, não é nada de determinar não, presta atenção, não aceite essa situação, rejeita isso. Eu não vou ficar revoltado porque esse mal me aconteceu, eu não vou ficar revoltado porque eu passei por isso, eu não vou me revoltar com Deus, eu não vou abandonar, porque tem pessoas, talvez me estejam me ouvindo aí, que falam assim, hoje eu vou chutar o balde. Em vez de chutar o balde, quebra a perna, né? O balde está pesado demais. Então entende uma coisa, não pensa em se revoltar da vida, não, faça o que Bartimeu fez. Deixa eu falar uma coisa para você, a tua situação hoje e a minha, será que é tão pior do que era de Bartimeu? Você imagina alguém pegar lá e meter o dedo no olho e arrancar o globo ocular? Jesus. Ou então ferir, não sei o que fez, meter o dedo lá, não sei como é que foi o negócio. Imagina, eu fui estudar isso. Eu estudo, apesar de me parecer, eu estudo. Eu fui estudar o olho. Ele é feito de várias camadas sensíveis. Meu Deus. O que você está pensando aí? Mas para isso não tem jeito. O médico não podia restabelecer a visão de Bartimeu. Mas o nosso Deus pode restabelecer o seu problema. Aleluia. Eu creio. O nosso Deus pode dar vitória. Glória a Deus. O primeiro ensinamento de hoje é: não se revolte por causa das circunstâncias. Aleluia. O primeiro ensinamento é: não se revolte por causa de crises financeiras, crises familiares, crises conjugais, crises na saúde e qualquer outra crise que uma crise existencial, nem sabe que crise é, mas não se revolta não. As versões bíblicas mais arcaicas são as que eu me apego mais. Diz que Bartimeu tornou a ver. É a mais arcaica. Por isso eu gosto da Bíblia mais antiga, para poder estudar. Questão de tradução. Então entende uma coisa, o moço não nasce cego, ele fica cego. Entendeu? Por que eu explico melhor? Você não nasceu assim, você está assim. Mas Deus vai recuperar aquilo que você perdeu. Glória a Deus. Deus vai curar aquilo que dominou você. Em nome de Jesus. Essa é a minha fé. Se você não acredita, alguém não acredita, tudo bem, eu respeito. Mas eu acredito. Eu aprendi que enquanto eu estiver vivo, enquanto eu respirar, enquanto eu puder falar, tem esperança. Você não nasceu com esse problema. Podem ter pessoas até que tenham nascido com algum tipo de problema. Mesmo assim, Deus é capaz de falar, tá bom, tem limite, porque tudo na vida tem limite. E nós temos que aprender isso também. Receber os limites divinos e receber os limites que as pessoas colocam em nós e aprender a colocar limite nas pessoas que precisam de limite também nas circunstâncias. Se o computador hoje te domina o tempo todo lá, coloca limite. Eu estava conversando com outra pessoa do dia, que está fazendo um curso aí difícil, né? Eu falei, olha, coloca limite, a primeira coisa, sai de todos os grupos do WhatsApp, só fica no grupo lá do negócio de estudo. Ah, mas o da igreja, da família, o conselho é esse, faz se você quiser. Então a gente precisa aprender a colocar limite antes que a vida coloque. Porque quando a vida coloca é mais difícil, é mais doloroso. A gente quando olha, nós quando olhamos para trás, percebemos que sofremos tanto. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito aquele negocinho ali, talvez hoje fosse diferente.
Mas pode não parecer, em nome de Jesus já está mudando. Aleluia. Já está mudando. Você precisa só se alimentar da palavra de Deus. Isso daí é o suficiente para você receber instrução para as coisas começarem a mudar. Sim, louve a Deus, ore a Deus, se consagre, renuncie, jejue, esteja presente sempre nos cultos. Isso é importantíssimo. Nós sabemos que geralmente os filhos eles herdam do pai a natureza, né? Tem os pais como exemplo. Isso é marcante. A atitude de um filho, de um pai e uma mãe na família, a atitude de um pai e uma mãe, você pode não reparar. Você pode não reparar, mas o filho está reparando. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma pessoa, muito tempo, era bem jovem, sabe, jovem quando está no carro, gosta de correr um pouquinho, né? Era bem novo, devia ter 18 anos de idade. Eu estava, ainda sou novo, né? Tenho 38. Mas eu sei que eu estava dirigindo. Aí o menino, rapaz, estava com o pai dele do lado e falou assim: papai, ele está correndo muito. Aí, tá vendo? Ó? Viu? Ele está chamando a atenção. Por quê? Porque o pai não corria com o filho dentro do carro. Ele herda a característica do pai. Bartimeu poderia ter herdado o revolto, a revolta do pai, poderia. Mas ele já era maduro o suficiente para poder distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Ele, bem, meu pai estava certo, mas ele não poderia ter tomado aquela atitude. Meu pai estava certo, mas daquele jeito não ia dar certo. Meu pai estava coberto de razão, mas não era daquele jeito. Porque o pai, além de destruir a vida dele, complicou a vida do filho. E quantas pessoas hoje sofrem por causa das atitudes de pais e líderes no passado? É verdade. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus está curando isso na nossa vida hoje. Glória a Deus. Traumas do passado, traumas da infância, Aleluia. atitudes erradas que hoje desencadeiam uma série de erros, ou até mesmo de revolta no nosso coração, que isso caia por terra agora, você que me ouve, em nome de Jesus. Todo ranço do passado, toda maldição hereditária, seja, sei lá como você queira denominar isso, toda praga do passado cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. Aleluia. E eu vou encerrar a palavra dizendo para você o seguinte: Bartimeu aqui, dentre as 10 ou 12 que eu pretendo falar, a primeira atitude nisso tudo foi: eu tenho a possibilidade de ser uma pessoa revoltada, ou eu tenho a possibilidade de lutar por algo que eu quero recuperar. Então eu não vou ser revoltado. Eu vou lutar para recuperar o que o inimigo me tirou. Eu vou lutar para recuperar aquilo que me foi arrancado à força. Eu vou lutar para recuperar aquilo que foi tomado de forma violenta e covarde. Eu vou lutar para ter de volta aquilo que um dia me pertenceu. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nós vamos lutar por aquilo que foi tirado temporariamente da nossa vida. Nós vamos lutar pelo aquilo que aparentemente está morto. Você e eu precisamos lutar e não nos revoltar para poder reconquistar aquilo que o adversário tirou, arrancou, ou até mesmo colocou, que tem te prejudicado. A decisão é facultativa, a decisão é peculiar, é individual. Você tem a opção: ou eu luto, ou eu sou um revoltado porque estou pagando pelo erro do meu pai. E o erro do seu pai, ele vai dar conta com Deus. O erro da sua mãe, ela vai dar conta com Deus. O erro do seu avô, da sua tia, seja de quem for, eles vão dar conta com Deus. Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará conta de si próprio a Deus. Glória a Deus. Eu não aceito mais isso. Eu vou lutar contra isso. Eu vou lutar contra essa crise que muitos vivem falando dessa crise. E para de falar em crise. Vamos falar no que
a oportunidade que a crise pode nos gerar. Eu estava lendo uma matéria, vou falar isso para você, que na crise atual tem empresas ficando milionárias por causa da crise. Ei, tem alguém aqui que recebe essa palavra? Eu recebo em nome de Jesus. E nessa crise Deus vai colocar estratégia no nosso coração para a gente ser pessoas completamente diferenciadas e abençoadas, porque Ele será exaltado por causa disso. Agora eu ouvi um glória, olha, Glória a Deus. Repetindo de vitória. Né? Vai dar glória aí pra você também, vamos lá? Então, Meu Deus. a crise é uma oportunidade para você mudar a história da sua vida. Aleluia. Ou você fica, ai, governo desgraçado, ai, maldito. Ô, meu amigo, ou você vai lá assim, o que eu posso fazer? Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, pastor, pensando num aplicativo aí. Tá vendo, amigo? Bota Deus no negócio. Senão você pode passar a vida toda pensando. Vamos ver se ele botou depois, eu vou ficar sabendo. Então, tem pessoas. Uma vez teve um moço que estava no culto. Aí foi ministrada uma palavra no culto. Aí tinha uma pessoa lá no culto. Vê se você recebe essa daí também. Uma pessoa foi ministrar uma palavra. Aquele rapaz não era muito crente, eu não sei se ele era crente, estava meio decepcionado. Eu sei que ele falou assim: se esse profeta aí é de Deus, se esse homem aí é de Deus, se esse Deus mesmo existe, eu não sei como é que foi que ele falou. O senhor me dá uma estratégia para eu poder desenvolver algo na minha área para poder ganhar dinheiro. Ele fez uma prova particular, ele não falou com ninguém, né? Mas o cara se esforçou muito. Ele fez um investimento de R$300 e faturou na época não sei quantos milhões de dólares. Mas ele falou que teve que trabalhar muito. Glória a Deus. Eu não conheço essa pessoa, não. Eu conheço esse testemunho. Mas eu acredito que foi contado com um pastor muito sério, até bem reconhecido. Então entende uma coisa. Você quer receber uma estratégia divina? Amém. Glória a Deus. Eu profetizo que você vai receber uma estratégia que vai mudar a nossa vida. Vai mudar a minha vida, eu também recebo essa palavra. Mas vamos ter que trabalhar. Está disposto? Amém.